Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no canal. Hoje eu trouxe mais um convidado especial, tô aqui com o Pedro Duarte. Fala aí, Pedro, beleza? Fala, Caio, tudo em paz? Tudo certo, obrigado por topar participar aqui com a gente. E a gente já começa esse bate-papo com dois tópicos bem interessantes. A gente vai falar sobre profissionalização do mercado no-code e a gente vai falar também um pouco sobre mercado internacional. E para a gente começar já esse papo aqui com o Pedro, Pedro, eu vou fazer uma pergunta para você, cara. Como é que vai ser o futuro e o futuro do mercado das ferramentas no-code? Mas calma, antes de você responder essa pergunta, a gente vai deixar essa para o final, eu vou fazer uma outra pergunta que é, cara, como que você acha que tá o mercado no-code hoje? Você acha que o mercado tá amadurecendo? Qual que é a sua visão sobre isso? Maravilha, Caio. Eu acredito que o mercado hoje ele ainda engatinha, né? Eu acho que ele ainda é um bebezinho aprendendo a engatinhar, ainda não começou nem a ficar em pé para andar. Porque quando a gente está nessa nossa bolha, né, que a gente só fala de no code, que a gente só estuda no code, só lê no code, a gente tem uma visão de que todo mundo sabe o que é, né? Sim. Que já tem muita gente, que já está saturado, que não tem mais espaço. E quando a gente consegue furar um pouquinho essa bolha, né, e olhar um pouco mais para fora, para a vida real, para o mercado real, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é Bubble, WeWeb, Zeno, Flutterflow, Supabase, Wappler. Isso é falar grego para a maioria das pessoas, né? E que, na real, quem tem o dinheiro, quem contrata, quem compra o nosso serviço são essas pessoas, é o mercado, são as empresas, são os empreendedores, eh 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 são exatamente essas pessoas, esse público que não conhece o no-code. Então, eu acredito que a gente está ainda numa fase muito, muito, muito inicial, e o mercado ele ainda tende a crescer absurdamente, né. Legal. Você mais do que eu conhece os benefícios do no code, né, o quanto ele entrega para a gente como ferramenta de desenvolvimento, ferramenta de materialização de ideias. Então, na hora que o mundo descobrir, né, de forma mais ampla que, cara, não precisa ser tão caro, não precisa ser tão demorado executar ideias de aplicativo, de soluções e etcétera, essa demanda eu acredito que ela vai explodir. E essa é a previsão, né, cara? Se a gente pega alguns dados aí do Gartner, para esse ano a gente tinha um dado de, pô, 65% das empresas utilizando ferramentas low code, no code, para o ano que vem já está projetado para 70%, então a gente vê que isso vai aumentando. Tem um outro dado de que gira na casa de, eu não lembro agora exatamente o número, vou passar um número aqui, mas mais de 100 bilhões de dólares movimentados aí com essa parte de ferramentas no code, no mercado de no code. Então isso você fala: "Caramba, né, cara, é um número muito grande". Mas ao mesmo tempo, é engraçado, né, porque são vários ciclos. Eu falo que no code não é novo, não é novidade, já está aí há bastante tempo. Por exemplo, aqui só falando nesse canal há 4 anos, aí você fala: "Caramba, como assim não explodiu ainda?". Mas, é engraçado isso, né, ao mesmo tempo, né, muita gente já ouviu falar, já testou, dependendo, lógico, do mercado que você está conversando, né, pessoal mais do mundo tech, já conhece mais, mas se você fura que nem essa bolha que você falou, né, um pouco mais e vai para uma a galera, assim, que não tá tão, assim, imersa ali no universo de tecnologia, daí já começa a ter esse sentimento de tipo: "Putz, as pessoas ainda não conhecem tanto assim". E isso é Uhum. muito interessante, porque pra gente que já tá vivendo isso há um tempo, a gente já viu esses ciclos indo e vindo e tal. E agora o que foi interessante com inteligência artificial é que, cara, IA virou mainstream, assim, né, todo mundo meio que não todo mundo, mas a grande maioria das pessoas, por conta da mídia de massa, sabem pelo menos da existência e o impacto da inteligência artificial. Não que todo mundo que ouviu esteja usando. Mas é Uhum. interessante como o IA também acaba puxando um pouco o no-code, mas não de uma forma explícita, porque às vezes a pessoa vai cair no no-code porque, né, tá querendo usar IA e se conecta muito bem, então eu acho que é uma segunda onda onde IA também está puxando, o no-code de alguma forma. Você vê alguma semelhança nisso que eu falei? Como que você enxerga, essa questão da IA e do no-code também, essa relação? Uhum. Eu acho que faz todo sentido, porque na real, assim,
a IA como a gente tem hoje não deixa de ser no code, né? Se a gente olhar para 2 anos atrás e pensar que 2 anos atrás, para eu criar um modelo de inteligência artificial de visão computacional, por exemplo, para a detecção de objetos, e estou falando de 2 anos, 3 anos, não é 10 anos, não. Sim. A gente tinha que criar o nosso dataset de imagens, desenhar os bounding boxes, subir, ensinar o modelo, rodar épocas e épocas de treino com uma GPU gigantesca, para ter uma mínima taxa de assertividade e rodar isso incontáveis vezes até conseguir ter algum resultado. E hoje você faz isso, sei lá, em minutos, né? Incrível, né? Sem saber, você não precisa entender o que é que está rodando por baixo do capô ali, né? Atrás nos bastidores. Então, eu entendo que isso é o que o no-code faz com a programação. A gente consegue construir lógicas, construir aplicações que seguem um raciocínio, então tem uma linguagem de algoritmo ali por trás, mas eu não preciso saber exatamente qual é o código que está sendo executado por trás. Então, são processos de interação parecidos, né? São dinâmicas parecidas de interação. Eu quero extrair um resultado, esse resultado, para ser gerado, eu preciso da tecnologia, mas eu não preciso exatamente descobrir como tecnicamente gerar. Eu vou usar uma ferramenta que cria aquela camada ali no meio para mim, né? Ele faz essa abstração para me ajudar a chegar no resultado que eu quero. Então, a IA, pela facilidade da linguagem natural, pela facilidade da forma de interação, ela atrai muitas pessoas para esse universo, né? E dentro do universo tem o no-code, porque muitas vezes eu consigo ter lá o resultado com a IA. Só que aquele resultado isolado lá no chat GPT, no Claude, no Gemini, enfim, na interface das plataformas, não atende ao meu problema final, né? Então preciso conectar aquilo com alguma outra coisa para de fato resolver o meu problema. E aí eu descubro que existe o no-code, o low-code, e a coisa vai evoluindo. Então acho que um suporta muito bem o outro, um potencializa muito o mercado do outro. Com certeza, legal. E a gente pulou direto para as perguntas, mas um dos objetivos aqui do papo também é te conhecer um pouco mais. Então, eu queria que brevemente aí você se apresentasse, falasse um pouco do seu histórico profissional aí e como que você entrou, né, no mercado no code, como que foi essa Uhum. descoberta e Legal, esse processo. legal. Eu trabalho com no-code, vamos dizer assim, de forma profissional há aproximadamente 3 anos. Legal. Comecei tive o meu primeiro contato com ele há uns 4 anos e meio, mais ou menos. Uhum. Então passei ali 1 ano e meio paquerando, brincando, estudando e entendendo melhor, mas sem levar aquilo como um trabalho, né. Uhum. Era uma brincadeira, era um hobby. O que que te levou a procurar, assim, essas soluções ou como que você descobriu? Tinha um projeto em mente, alguma coisa? Não, na verdade eu já trabalhava no mercado de tecnologia, então Ah, legal. eu venho de um histórico profissional muito ligado à área comercial. Uhum. Então eu tenho 42 anos, trabalho desde, sei lá, os 19, então minha vida inteira praticamente foi dentro do setor de vendas de empresas, pequenas, médias, grandes, enormes empresas. Legal. Fiz todo tipo de trabalho de venda que você imaginar, porta a porta, televendas, supervisão, gerência, direção, enfim, passei por várias etapas dentro do universo comercial. Uhum. 10 anos atrás, assim, antes desses 10 anos atrás, né, ainda na época do colégio, em 96, 95, 96 por aí, tive meu primeiro contato com a internet e com HTML. Sim, legal. Então, lá nessa época, fazia as páginas em HTML, hospedava no GeoCities,
botava aquelas midzinha no fundo, aquele céu de estrela, Os GIF, os GIF rodando, pegando fogo, os o marquee. os marquee, era o clássico, né, dessa época. Chegou a usar front page, Dreamweaver, Usei essas coisas? front page, Dreamweaver, Coffee Cup, o que você imaginar, eu usei. Só que nunca Legal. foi minha profissão, Uhum, assim, sempre foi uma brincadeira, sempre foi uma curiosidade, que de toda forma funcionava como um hobby. Então, assim, sempre teve no meu campo de curiosidade, sempre uhum. foi um objeto de interesse, sempre usei isso inclusive nos meus trabalhos, né, como uma arma, né, como uma habilidade que eu tinha. Então, puta, às vezes eu estava num trabalho, numa empresa, tinha uma ideia que ter uma página, ter alguma coisinha ali podia ser útil, eu não precisava contratar alguém para fazer, orçar, tal, eu mesmo ia lá, fazia e executava. Então, sempre foi uma coisa que teve aqui no meu radar, de forma paralela. E aí 10 anos atrás, quase que exatamente 10 anos atrás, dia 27 de agosto de 2014, eu fiz uma cirurgia, descobri um problema de saúde, um aneurisma. Na época eu trabalhava como diretor de uma rede de imobiliárias, e nessa hora eu decidi mudar meu caminho profissional, né. Cara, eu tô morrendo, literalmente, eu tô aqui com um parafuso solto na cabeça, e não vale a pena, Você né. reavalia, né, a É, trajetória. eu não estava satisfeito, não estava feliz, e decidi virar a chave e disse: "Cara, vou trabalhar com algo que me interessa", e o além do aspecto comercial, a tecnologia sempre foi algo que teve próximo. Então eu fui estudar, fui entender, fui me atualizar um pouco e montei uma pequena agência de web design com um É, amigo. legal. Era eu e ele e eu, nós 4, né, a gente passava o dia vendendo e a madrugada desenvolvendo. Uhum. Mas assim, front-end, né, era site, página de venda, landing page, Fazia com e-commerce. código mesmo. É o no code da web, né. Então é WordPress, WordPress. Webflow, enfim, as ferramentas que a gente tem para desenvolver, Uhum. óbvio, com aquele conhecimento básico de CSS, de JavaScript, Sim. entender o HTML para poder ter mais autonomia, né, e saber o que estava fazendo, mas o código em si nunca foi a minha praia, É né. que também aquela época, tipo, mais pra trás, quem começou antes do no-code ter mais força, eu acho que a gente meio que foi obrigado a, de certa forma, quer fazer site, quer fazer alguma coisa pra web? Cara, o básico HTML e CSS, assim, então Uhum. aí depois começaram a surgir outras ferramentas, outras opções. Eu acho que talvez a galera que está entrando hoje não tenha tanta essa necessidade, porém, recomendável também pelo menos entender os conceitos, só porque no Total. fundo, por mais que é no code, a gente ainda está falando de desenvolvimento de software e as coisas são baseadas nesses conceitos, no HTML, no CSS, no JavaScript, em lógica de programação, em banco de dados. Então, assim, não Uhum. tem a mesma necessidade, talvez, que tinha naquela época pra gente, né, que tipo assim: "Cara, tem que aprender, senão, assim, você só vai fazer uma imagem estática e não vai Uhum. ser um site". Isso. Mas hoje talvez você não precisa tanto, mas é recomendável do mesmo da mesma forma, né, e você não vai ter que usar todo dia, toda hora, mas em alguns momentos é legal ter esse conhecimento também. Sim, sim. E aí eu entrei de fato nesse mercado, né, tanto sempre foi um objeto de interesse que eu lembro em 2001, eu estudava na Universidade Federal e ela teve uma greve muito longa, foram Hum, 6 meses, 7 meses de greve. E eu moro em Fortaleza, uma cidade litorânea, e estava de bobeira, né, sem aula, sem ter o que fazer, indo na e praia eu todo dia. quase, né. Não sou o que eu chamaria de um rato de praia, mas morava muito próximo, morava um quarteirão da praia. Hum, E aí tive a ideia, e um amigo que depois virou meu sócio nessa pequena agência de web aham. design, ele também estava na Federal, a gente montou um portal de turismo, era o Hum, Fortaleza Web Tour. legal.
E foi nossa primeira startup sem saber que era uma startup, né. E é tanto, assim, para mim teve um ponto muito emblemático, porque no dia do 11 de setembro, né, do ataque Uhum. às Torres Gêmeas, a gente estava num treinamento da Macromedia, num hotel aqui em Fortaleza. Que Macromedia, para quem não sabe, né, é o avô. Macromedia. Pra quem não passou a época de ter que ir comprar o CD, né, É, pra conseguir o pacote Macromedia. Fireworks, Dreamweaver, Isso, Flash, depois a Macromedia foi comprada pela Adobe, né, mas isso. nessa Uhum, época era Macromedia, a gente estava no treinamento da Macromedia, num hotel, e aí no intervalo, do treinamento que a gente saiu, estava na TV, em todo lugar, os ataques ao vivo, né. uhum. Então, isso já faz 23 anos, loucura, né, cara, muito tempo, É, passa muito. muito rápido. Então, assim, é uma coisa que sempre esteve presente, esteve perto, nunca tinha, não era minha profissão. 10 anos atrás eu resolvi montar isso. Mesmo assim, não era dev, não era o cara do código. Uhum, Eu gostava mais de vender do que de desenvolver, só que como era uma coisa que eu podia fazer, uhum. para mim era interessante, porque eu mesmo vendia, eu mesmo executava, então era uma estrutura mais enxuta possível, né. Ter uma E agência é uma escola, né, cara. Quantos exatamente. projetos você faz rápido, né, ciclos Exato, rápidos, né. exatamente. E foi muito bom, porque, cara, rapidamente comecei a ganhar uma grana, eh, até mais do que eu ganhava antes como diretor da imobiliária. A gente começou a contratar, montar equipe, estrutura, crescer, se organizar. Em 2016 a gente teve ideia de alguns produtos, escolhemos um, começamos a executar, lançamos em janeiro de 2017, captamos investimento. Legal. Começamos uma captação em novembro de 2017 e assinamos em fevereiro de 2018 com a Bolsa Nova. Bacana. Eh, Depois entramos em outros programas de aceleração e de impulsionamento digital e tal. Então, assim, a coisa foi evoluindo de uma forma muito legal. Eu não tinha o menor contato com o código, assim, diretamente, né, porque a gente tinha time e não era a minha competência, Uhum, né, eu ficava no lado do business, mas eu tinha um incômodo constante, que era a lentidão do código. Assim, tudo era muito demorado, tudo era muito caro, tudo era muito difícil. Cara, pra você ter uma ideia, a gente começou com PHP, MySQL e Ionic, o uhum, stack. Aí depois migrou para React, Node e Flutter. uhum. Aí depois Next, Node e o banco puto, MariaDB, alguma coisa? não era, ai meu Deus, NoSQL? era um NoSQL, mas Uhum. qual era, gente? Enfim, não importa. Firebase? Não. Não. A gente foi, enfim, foi evoluindo o stack e ficava cada vez mais distante a minha capacidade Hum, de acompanhar e de sim. entender, e maior era esse meu incômodo, porque, pra você ter uma ideia, quando a gente mudou para Flutter, pouco tempo depois, o Flutter mudou lá a versão, e nós passamos alguns meses sem conseguir mandar push para os apps mobile, porque a gente usava um serviço de push que não tinha atualizado o Uhum. componente, o plugin deles, e a gente precisou atualizar na mão. Cara, foi uns 3 meses sem conseguir mandar push pela OneSign por conta disso, Hum. entendeu? E, cara, aquilo me deixava doente, sabe, assim, me É uma deixava, sensação de impotência ali, né, poder me resolver. deixava enlouquecido, cara. E aí no começo de 2020, antes de começar a pandemia, eu comecei a sentir esse incômodo muito forte e comecei a procurar outras coisas que tivessem ao meu alcance, Uhum. né, que eu pudesse pelo menos executar pequenas coisas, Ter mais por conta autonomia. própria, para ter mais autonomia. E aí caí em vídeos seus, Legal. na época você tinha o Bigodão, Sim. caí em vídeos do Léo, caí em vídeos do Renato, assim, cheguei nas nos no nos pequenos produtores de conteúdo na época, que eram, assim, pareciam pessoas que estavam gritando ao vento, né. Tipo: "Ó, existe isso aqui, pelo amor de Deus, descubram isso, conheçam isso", ainda com, né, com grupos muito pequenos, com aquele trabalho muito
você via que era uma tinha um Guto também, que também pouco tempo depois começou a fazer conteúdo, então Uhum, eram poucas pessoas tentando chamar a atenção do mercado, e aquilo me fisgou, né, eu comecei a comprar alguns cursos, comecei a estudar e cara, amei, né, porque a minha cabeça de quem gosta de empreender, de quem gosta de produto, de criar solução, de resolver problema, era um prato cheio, né. Puta, você conseguir materializar aquilo, você mesmo, rapidamente, onde você trabalha muito mais com as regras de negócio do que com o código, uhum. é o sonho de qualquer empreendedor, eu acho, É, né. exatamente. É isso Você é o drive, né, que tipo, pra mim, por exemplo, que eu vinha nessa frustração, pô, eu quero criar projeto, tenho ideia, quero empreender, sempre ficava dependendo de amigos ou de saber mais programação do que eu conhecia para conseguir criar projetos mais complexos. Quando eu descobri o no code, cara, foi assim um divisor de águas. E aí, justamente por isso que acho que a galera que vem fazer conteúdo, né, quer colocar a cara aqui a tapa, fazer vídeo e tal, é porque, cara, passou por esse processo e viu como que isso realmente é transformador e fala: "Cara, não dá para ficar hum, quieto e fazer tipo, ah, só vou fazer para mim mesmo". Não, quer disseminar isso, quer falar para outras pessoas, falar: "Cara, eu me descobri nisso daqui, olha só que coisa legal". E é envolvente, né, e aí você vai estudando mais, vai se é, aprofundando, e é, aí vira tudo isso que a gente está vivendo hoje, exatamente. está vendo hoje, comunidade, um monte de gente falando, cada vez mais pessoas se envolvendo, então isso é Uhum. muito legal, é É gratificante muito pra caramba. legal, cara, é muito legal. E assim, pra mim foi muito libertador, foi muito poderoso conhecer isso na época, porque logo depois veio a pandemia, né, todo Uhum, mundo se trancou em casa. Aqui em casa a gente seguiu estritamente o lockdown, assim, a gente foi bem rigoroso. Minha esposa é dentista, ela é píssica com biossegurança, uhum. com tudo isso. Então, cara, parecia realmente operação de guerra. Às vezes, quando eu punha o pé para fora, assim, no corredor do prédio, para pegar o supermercado no elevador, eu me sentia um fora da lei, sabe? Sim, sei como Tipo, é. estou me expondo. E foi uma época que eu trabalhei muito, porque como eu atendi o mercado com essa startup, né, com esse produto, que no fim a gente acabou encerrando a agência Uhum. de desenvolvimento e focando 100% nesse produto que a gente criou, que ele captou, cresceu, virou um negócio maior do que a agência. E É, SaaS é muito gostoso, né, cara? Você vende recorrência, aquele trabalho ele vai se acumulando, ele vai multiplicando, ele vai se escalando, né. multiplicando, ele vai evoluindo, é um trabalho que não se perde. E a gente trabalhou muito porque nós atendíamos o mercado de alimentação, que foi um dos poucos que não parou, né. Uhum. Então, cara, eu trabalhei feito um desgraçado nessa época. Era uma loucura, foi um caos. Trabalhei muito. E o Bubble foi a minha válvula de escape, assim, era a hora que eu pensava em outra coisa, sabe. Era a hora que eu colocava minha cabeça em outro lugar, em um lugar que para mim era interessante, atraía minha vontade, minha curiosidade, meu desejo. E fui me envolvendo, fui me aprofundando. A gente começou a desenvolver muita ferramenta interna. Uhum. Então, sei lá, pô, a gente tinha nosso processo que era específico. Dá Então, pra fazer o que você quiser, né, daí a aí hora que você vê. eu comecei a fazer nossas ferramentas, comecei a criar pequenas interfaces. Eu acho que eu tenho algumas ainda no meu editor, lá no fundo do baú, Uhum, mas, a gente começou a fazer algumas pequenas interfaces para validar a ideia, antes de mandar para o time uhum. de high code. Então, sei lá, a gente montava um protótipozinho e validava com o cliente. Era muito engraçado o nosso escritório, porque dentro dessa linha a gente tinha um produto de varejo autônomo, Hum, de pontos de venda autônomos, geladeiras autônomas, estandes autônomos, e a legal. gente usava muito visão computacional para isso. Então, era legal porque antes de mandar para a turma do Python, não sei o que, tá, eu validava tudo isso numa APIzinha que o Raspberry mandava para mim, eu validava as regras de negócio no Bubble. Uhum. Quando eu estava com toda a regra de negócio validada, eu já mandava mastigado para o time do High Code. Quanto Então, tempo isso não salva, né. cara, era assim, era um negócio que eu me sentia o professor Pardal.
sabe. Então foi uma época que eu me envolvi muito com o no code, me envolvi muito com isso, com essa habilidade, até que no fim de 2021, começo de 2022, surgiu uma oportunidade de vender uma parte do código da Uhum. empresa, e e eu aproveitei para sair do negócio, Legal, fez um né. exit aí. Não foi aquele exit, né, que a gente espera, Sim, mas foi uma oportunidade que eu percebi que era um ponto ali na curva que eu podia fazia aproveitar sentido. aquela tangente ali para dar um passo, ou então eu ia continuar naquele ciclo por muito tempo, até daqui a 7 anos de novo surgir outra Uhum, oportunidade que fosse bacana. E exato. eu saí sem um plano muito definido, mas agora eu tinha essa habilidade nova. E aí eu me vi de novo como 10 anos atrás, quando eu decidi sair do mercado corporativo e trabalhar com uma coisa que eu mesmo pudesse produzir, que eu não precisasse ter uma estrutura, que eu não Uhum. precisasse ter uma equipe, um aluguel, né, que agora era o Bubble, na época AppGyver também, né, essas ferramentas de no code e low code. E fui para o mercado com isso. Aí você foi como desenvolvedor mesmo, Fui como procurar dev, oportunidades. freelancer, comecei a participar mais ativamente dos fóruns, dos grupos de discussão e tal, e aí nessa dinâmica o meu primeiro cliente surgiu, um cliente de fórum americano, Lázaro. Pouco tempo depois surgiu um outro americano, o Bradley, de Nova York. E aí, quando você junta essa combinação entre eu poder executar sozinho e ser pago em dólar, aí acende uma luz, né? Sim. Acende uma luzinha na nossa cabeça e aquele momento eureka, né? Esse cara tem alguma coisa aqui, Uhum. né? Tem algo aqui que é interessante. E Legal. aí, e aí mergulhei, cara. Aí fui e realmente transformei aquilo na minha profissão, né? Transformei isso no meu trabalho da minha vida. Bacana, bem bacana. Vamos entrar então mais a fundo aí nessa questão de mercado, porque acho que aí você contando, né, sobre a sua trajetória, muitas pessoas assistindo ficam pensando: "Cara, que legal, mas como é que eu talvez eu poderia fazer isso, né?". E aí também surge a dúvida do pessoal que é: "Pô, eu também queria trabalhar para fora, né, ganhar em dólar, tipo, aproveitar essas oportunidades", mas logicamente que existe um caminho para a gente percorrer e tem que estar preparado para Uhum, conseguir abraçar essas oportunidades quando elas aparecem, né. E tem várias oportunidades, a gente pode até comentar um pouco sobre isso, pegar um pouco da sua visão, mas o ponto é, você estava preparado, né, você já tinha uma experiência ou várias experiências anteriores, provavelmente já dominava o inglês, né, isso faz uma uhum, diferença muito grande. E como que foi esse processo das primeiras vagas, assim, que você uhum. como que você encontrou? Precisou de ter um portfólio? Como é que foi essa primeira conexão, assim? O que que você acha que precisou ou teve ali que você acha que fez a diferença para você conseguir? Legal, Caio. Essa pergunta é muito boa, porque a gente que está, às vezes, se expondo um pouco mais, a gente é muito procurado por pessoas que querem entrar ou que estão com dificuldade e fazem muito essa pergunta, né: "Cara, como é que eu faço?", né, eu também quero, e agora, né? Sim. E tem alguns pontos que eu considero muito importantes e que compõem muito o meu discurso, assim, a minha ladainha de todo dia, sabe. O primeiro ponto que você tocou é da preparação. Eu ouvi outro dia de um senhor já bem idoso, um médico e tal, que fez pós-doc, mestrado, doutorado, PhD, os cambau 4 em universidades das mais renomadas do mundo, e ele disse uma coisa que bateu muito forte em mim, casava muito bem com o meu ponto de vista. Ele disse que cérebro não tem nacionalidade, né. A gente está aqui no Brasil por um acaso, né, assim, a gente tem
exatamente as mesmas condições biológicas de qualquer outra pessoa de qualquer lugar do mundo, mesmo que a gente tivesse na Indonésia, na Índia, na África, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, não importa, né? Então, nosso material de trabalho é o mesmo. Então a gente precisa se preparar. A gente precisa estudar, se expor ativamente a esse objetivo de, cara, eu quero realmente jogar o jogo A, AA, né? Eu quero entrar nas rodas mais altas desse mercado, eu quero discutir no mais alto nível, eu quero prospectar e disputar os clientes mais interessantes, eu tenho que ter o nível do profissional necessário para fazer isso, né? Eu não posso simplesmente querer e achar que tenho o direito daquilo. Então, se preparar. E se preparar, na época, eu até achava que eu estava preparado, né? Na época, eu tinha essa percepção falsa de que eu estava pronto, mas era uma percepção falsa por pura ignorância mesmo, né? Por puro desconhecimento, ignorância no sentido de não conhecer mesmo, de Quanto não mais sa você conhece e aprofunda, mais você vê o quanto que você não sabe. No começo você acha que já sabe tudo, né. tudo, tudo. E assim, e eu achava que eu sabia tudo, porque na minha cabeça, pô, já estou fazendo isso aqui há 1 ano e meio, né? Já desenvolvi coisa com inteligência artificial isso 3 anos atrás, né? Com visão computacional, com não sei o quê, fiz meu CRM, fiz meu RP, fiz com então assim, na minha cabeça eu tava, cara, nota 10, né? Tipo, na minha autoavaliação, eu me avaliaria em 9, 10, tava ali no topo da cadeia alimentar. Fato que eu não era um completo ignorante, então assim, eu dava o meu jeito de resolver as situações, eu conseguia entregar, não seguia boas práticas, não, era um caos por trás, mas na frente funcionava razoavelmente. Então, bem ou mal, eu tinha um nível mínimo de preparação para entrar. E óbvio, quando eu olho hoje para trás, às vezes eu olho hoje uma coisa que eu fiz em janeiro, eu já fico com vergonha, É normal. Estamos né? sempre evoluindo, né. Normal. Então, esse processo de evolução, esse processo de aprendizado, de estudo, de dedicação e desse entendimento, né, de que sempre falta, né? Sempre falta. A diferença é que hoje eu tenho mais clareza do que falta, que eu não tinha, Uhum. né? Então isso me dá um caminho mais claro do que é que eu tenho que fazer, de que passo eu tenho que seguir. Mas É beleza, aquele: esse é o "Não sei o que eu sei, agora eu sei o que não sei". exatamente, exatamente. Então, isso é um primeiro ponto, assim, a gente precisa de fato se preparar profissionalmente para aquilo, né? Porque o no code, especialmente, né, ele é muito fácil de você entrar. A barreira é muito baixa, muito Uhum. pequena. Então, rapidinho você monta um CRUD, rapidinho você monta um login, rapidinho você monta uma tela, e isso vai criando aquela falsa sensação de que eu já sei, de que eu já aprendi. Então é ter essa clareza de não se deixar enganar por esse primeiro sentimento de que eu já aprendi e continuar se preparando. Uhum. Porque o jogo é o jogo do mundo, não é o jogo do meu bairro, né, que é diferente. "Ah, eu vou montar uma padaria". Cara, eu vou pesquisar quem é que compra pão. Quem compra pão é quem mora ou trabalha perto da padaria. Você não vai atravessar uma cidade para comprar pão. Então eu vou pesquisar quais são as melhores opções da minha região e vou procurar oferecer um produto ou um serviço melhor do que eles. Isso é o suficiente para minha padaria funcionar. Quando a gente vai para esse nosso mercado, não é mais o nosso bairro, é o mundo. Então o universo de pessoas que eu tô jogando o jogo, ele é muito mais amplo, então o nível ele tende a ser mais alto, por uma questão estatística, Uhum. né, são mais pessoas. Então
o que precisa para eu me destacar é mais. É mais do que se eu estivesse fazendo essa padaria, né. Então, beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os meus todos os meus primeiros projetos, o Lázaro, o Bradley, eh, o David, cara, todos esses primeiros projetos vieram sem querer, Uhum. bem entre aspas. Por que entre aspas, sem querer? Eles vieram a partir de fóruns e grupos de discussão. Grupo no Facebook, por exemplo, Por né, estar simplesmente se envolvendo, fazendo parte do e ecossistema, contribuindo, da comunidade, participando. contribuindo. Então, cara, eu não tinha projeto para fazer. Para não dizer que eu não tinha nenhum projeto para apresentar, lembra que eu falei que em 2016 a gente teve algumas ideias de projeto e escolheu um para executar? Uhum, Eu peguei uma outra ideia, que era o 0 km, era uma espécie de plataforma de venda e compra de carros, uhum. que a dinâmica era um pouco diferente. Ao invés de ser um marketplace de carros, quem queria comprar o carro dizia qual era o perfil que queria. Hum, Então, eu quero comprar uma SUV de até 150 inverti a mil demanda. reais, não sei o que, não sei o que, eu quero pagar assim, assim, assado. E aí, essa plataforma direcionava o lead para as revendas e concessionárias que tinham dentro do perfil delas aquele Uhum. coisa e elas captavam o lead, né? Então, invertia um pouco ali a dinâmica. Essa era uma ideia que a gente teve nessa época e eu executei essa ideia no Bubble como o meu TCC, vamos dizer assim. Disse, cara, deixa eu ver se esse negócio funciona, né? E era ainda aquela responsividade antiga, era tudo Nossa, bem rudimentar. guerreiro. Tanto que eu tive que fazer, para você ter uma ideia, uma página desktop e uma página mobile separada, É, era porque a mais fácil. responsividade era péssima, né? Mas fiz. E aqui publiquei, coloquei em produção, nunca transformei aquilo num negócio, mas eu entendi que eu precisava tornar aquilo lá, deixar live, né, deixar rodando, para eu Uhum, poder dizer: "Ó, Caio, eu já tenho um projeto rodando, tá aqui, esse aqui. É legal. assim, assado, teste", né. Uhum, Porque todos os outros eram ferramentas internas da empresa e tal, era coisa que não tinha começo, meio e fim, assim, né, ninguém de fora iria entender aquilo. uhum, Então eu perfeito. usei o 0 km na época como meu portfólio, mas eu não tinha demanda de projeto. Então, cara, eu passava o dia inteiro estudando e participando das comunidades dos fóruns, né, tirando dúvida, postando artigo, postando dúvida, tava lá, né, tava lá. E os primeiros clientes surgiram assim, Legal. porque eles começaram a ver meu nome frequentemente e, de certa forma, com uma postura generosa, e aí eles ficaram: "Bom, se esse cara tá aqui ajudando outras pessoas, Alguma coisa ele sabe. alguma coisa ele tem", né. E foi isso o meu primeiro drive de mercado, né. Então, além de estudar, né, a gente tem que entender quais são as etapas da nossa carreira. Numa primeira etapa, num primeiro momento, o nosso foco é realmente estudar. Não preciso me preocupar em criar perfil em plataforma, criar portfólio, em nada disso, eu preciso preparar a minha base. Como eu E já colocar em prática e também, né, colocar de em alguma prática, forma. Não só ficar também exatamente. só estudando. Só treinando e não jogar, É. né. Então você a partir do momento que você começa a ter um pouquinho de entendimento, você vai começar a colocar em prática criando seu portfólio, né, porque sua prioridade ainda não é ganhar dinheiro, sua prioridade é materializar, é ter provas de trabalho, né, os gringos chamam de proof of work, né. Uhum. Então, cara, eu preciso provar que eu consigo entregar. Então eu vou lá, se o Caio é meu amigo, eu disse: "Caio, cara, eu tô desenvolvendo aqui agora, você tem alguma ideia de aplicativo para o teu negócio, para o teu dia a dia e tal, que a gente possa desenvolver juntos?" E aí vou desenvolver, vou executar, ou vou tirar uma ideia minha do papel, enfim, eu vou procurar alguém que eu consiga executar essas ideias para eu validar o meu processo de trabalho e construir meu primeiro portfólio. E de preferência um projeto real, né, de um cenário real, né, porque Assim, não fica tem mais comparação, cara. Tem problemas que só acontecem em produção. Existem situações que só acontecem com o usuário. Então, ter projeto de estudo não quer dizer tanta coisa, né.
especialmente que na maioria das vezes nossos projetos de estudo são só reproduções dos projetos dos cursos, né? Então não envolve muita autonomia nossa. Uhum. Então, etapas: preparação, depois construção de portfólio. Terceiro, criar um posicionamento. O que é o posicionamento? Eu criei esse posicionamento de forma não planejada, nessa presença nos fóruns, nos grupos e tal. Foi instintivo. Uhum. Mas hoje, depois de 3 anos fazendo isso, eu percebo que cada vez mais esse trabalho de posicionamento, ele é o que vai puxando a gente para cima. Porque, por exemplo, você passou 2 anos sócio de uma empresa estrangeira, sem produzir o seu conteúdo, vamos dizer assim, direto, o seu conteúdo próprio. Isso. Mas você tem um posicionamento construído, que é uma plataforma para você se reposicionar e se movimentar dentro do mercado sempre, né? Eu venho construindo um posicionamento dentro da minha bolhazinha lá de Bubble e etc, que me permitiu criar um programa de mentoria, que me permite ter uma autonomia de trabalho que não é do acaso, ela vem sendo construída. E às vezes as pessoas, quando a gente está iniciando, ficam muito na dúvida como é que criam esse posicionamento, né? E vender, uma das etimologias aceitas para a palavra vender é expor, colocar à mostra. Uhum. Eu preciso me expor, eu preciso fazer com que as pessoas saibam que eu existo e que eu presto aquele tipo de serviço. Então eu vou me expor nos fóruns, eu vou me expor nas plataformas de freelancer, eu vou me expor no meu LinkedIn, no meu Twitter, eu vou me expor nos grupos onde o meu público-alvo está, que é um outro ponto que eu vejo muita gente sem estratégia, né? Então, por exemplo, se eu quero prestar serviço para agências gringas, ou se eu quero prestar serviço para empreendedores americanos, eu não posso estar fazendo parte só de grupos de Bubble, de Flutterflow, de No-Code. Eu tenho que fazer parte dos grupos onde esses empreendedores americanos estão. Isso. E se questionar onde que eles estão, né? Onde que eles estão? O que eles comem? Onde eles, né? Quando eles dormem? Então, porque eu preciso estar presente e eu preciso mostrar valor para essas pessoas no habitat natural delas, no contexto delas. Então, ter essa clareza, ter esse plano de ação, esse planejamento de trabalho, faz toda a diferença, porque o que é que eu vejo muitas vezes? A pessoa olha e diz, beleza, quero ir trabalhar no exterior. Mas ela não se preparou, ela não criou um posicionamento e ela simplesmente acha que criar um perfil no, sei lá, no Fiverr, no Orkana, na Hip, na Codemap vai ser suficiente para ela encontrar uma vaga. E não vai, né? Você vai disputar o resto, Vai ser né? mais um, né? Você vai No ser mais meio de um. tantos. Se Mas você o não que tem que vai posicionamento, te destacar, né? O que diferenciar. se você não constrói esse posicionamento, você vai disputar preço, né? Exato. E não é bom para ninguém. Então, primeira fase, preparação técnica. Segunda fase, construção de portfólio. Terceira fase, construção de posicionamento. Daí para frente, tem uma habilidade que eu acredito que todo profissional tem que ter, e na nossa área não é diferente, que é saber vender. Então, às vezes, o cara faz tudo isso, né? Você vê o cara que é um monstro, faz qualquer coisa, resolve qualquer parada, tem um posicionamento relevante, as pessoas sabem que ele é muito bom, as pessoas enxergam que ele é muito bom, já tem track record, já tem portfólio, tem projetos entregues, mas não sabe cobrar o preço dele, não sabe negociar. É uma pessoa que, por exemplo, não adianta, cara. Se você trabalha dentro de uma estrutura, numa agência, numa empresa, numa plataforma, se você tem um intermediário ali, um atravessador, você sempre vai ganhar menos, porque esse atravessador está fazendo o papel de venda para você. De venda, de gerenciamento de projeto, de acompanhamento de cliente, do operacional do negócio. Se você quer
mais do que aquilo, você tem que aprender a fazer aquilo. Você tem que aprender a fazer aquele papel. Então, como que eu cobro? Como que eu elaboro uma proposta? Como que eu negocio? Como que eu conduzo um fechamento? Como que eu me comunico com esse cliente durante o desenvolvimento do projeto? São habilidades que, cara, qualquer pessoa que queira ter uma carreira profissional nesse nosso mercado duradoura e frutífera tem que desenvolver. Porque primeiro momento você fala assim: "Cara, tenho que dominar a ferramenta, beleza, vou ser um ótimo, excelente desenvolvedor". E aí, na hora que você vai falar com o cliente, como é que você aborda, como é que você precifica? Aí, pô, fechou, mas não, antes de fechar, tem que fazer uma proposta. Aí, como Uhum, é que eu escrevo? Como é que eu estruturo? Explico essa proposta. Faço reunião? Não faço? Mando e-mail? Né? Aí, beleza, deu certo, o cara não sumiu. Não sumiu depois que viu o valor, né? Meio caminho andado. Pô, tem uhum, que fazer um contrato. Aí a gente está falando de prestação de serviço para fora do Brasil. Eu sei o que que é uma invoice, eu sei como é que eu faço isso, eu tenho uma empresa no Brasil, eu tenho um CNPJ, eu sei fazer a parte contábil da minha empresa, eu uhum, vou receber em dólar. Como é que esse cliente vai me pagar? Que serviços que eu vou usar? Vou usar um serviço de remessa? Vou abrir uma conta nos Estados Unidos? Né? Então aí, quanto que eu pago de imposto? Quando que eu faço conversão? Como é que depois que eu fechei o projeto eu faço um onboarding com o cliente? Eu defino o escopo do projeto antes ou depois? Eu fecho uhum, um escopo aberto, eu fecho um escopo fechado? Como é que eu garanto que o cliente está satisfeito com a comunicação, está a par do que está sendo desenvolvido? Cara, às vezes erros muito banais, né? Tipo, depois de todo esse processo de fechar o cliente, e convencer e vender e tudo mais, aí às vezes o desenvolvedor simplesmente não se posiciona de uma forma de comunicar, de ser proativo, de deixar o cliente a par do que está acontecendo, demora às vezes para entregar o projeto, e uhum, aí o cliente fica super apreensivo porque fez o investimento, não sabe se vai ficar pronto, não tem um retorno, e já começa a desgastar a relação ali, né. Então são vários pequenos detalhes e outras habilidades, outras coisas que você precisa masterizar também, aprender, além de simplesmente desenvolver na ferramenta. E exatamente. ainda tem o detalhe que, assim, cara, você pode se tornar um desenvolvedor específico, especialista numa ferramenta só, né. "Ah, eu quero só, ser um Bubble developer ali, um desenvolvedor Bubble e especialista em Bubble, mas eu posso também ser uma pessoa um pouco mais generalista e aprender várias ferramentas". Então, não é uma coisa que tem uma resposta: "Ó, é assim, esse caminho, tal", mas sim, exige que você aprenda várias outras coisas além de simplesmente desenvolver, né. Uhum. E, cara, Sim. como que você tem visto o mercado? Você vê que tem mais vagas, tem mais oportunidades? Como é que você está enxergando isso, assim, eu posso comentar também um pouco da minha visão, mas legal você que também está mais imerso nisso. Uhum, Você acha que está aumentando? Tem vaga? Não tem? É difícil achar? Às vezes, falando até mais especificamente para desenvolvedor Bubble, o que que você tem visto uhum. por aí no Tá. mercado? Eh, o que eu tenho percebido é o seguinte: as melhores vagas têm carência de profissional. Concordo. As vagas que pagam melhor, que oferecem oportunidades de um nível mais alto, têm dificuldade de encontrar profissionais. Não sei se chegou a ver uma vaga que eu vi essa vaga rodando na internet. O cara estava falando lá que ele precisava de um desenvolvedor Bubble, tal, para uma agência, tal. Daí no começo acho que ele estava pagando $6.000 para essa vaga. E aí já colocou o valor mesmo, assim, já para chamar a atenção da galera, porque precisava fechar logo, full time, né? E aí, depois de uma semana, assim, o cara já postando: "Agora é 8.000", tipo assim, sabe? Tipo, porque não Acontece, estava achando, cara, não estava conseguindo. Eu acho que ele acontece. devia ter fechado o projeto já, e já precisava de alguém para começar, então, assim, nesse nível. Mas É, comenta acontece, aí. acontece. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Eu vejo que as melhores vagas têm dificuldade de contratar, porque o nível é muito baixo, né, provavelmente por conta dessa ilusão
né, que as ferramentas oferecem, de que é fácil, as pessoas param de estudar, param de se aprofundar, não têm a curiosidade de ir até o fim, né, de entender realmente como é que aquilo funciona. Eu acredito que isso retém o nível médio muito para baixo, e aí na hora que um contratante precisa de pessoas que estão num patamar acima, ele tem muita dificuldade, porque normalmente essas pessoas ou já estão bem empregadas, Hum, ou já estão tocando seus projetos, né, são pessoas que são disputadas, elas são escassas. Então tudo que é escasso é caro. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma demanda, o mercado de desenvolvimento, e aí eu vou falar de no code porque é a minha praia, mas acredito que se repita também uhum, em outras áreas, mas o mercado de no code, o mercado rico de no code, então América do Norte, Inglaterra e tal, eles sabem que existem celeiros de mão de obra barata. Indonésia, Índia, uhum, Filipinas, África, são lugares de mão de obra barata. E o Brasil ainda é um celeiro de mão de obra barata. Então os caras vêm com um discurso de que querem um dev sênior pagando $2.000 por mês. Porque eles sabem que se você converter $2.000 vai dar R$ 11.000. uhum, E que a renda média do brasileiro é, sei lá, um terço disso, um quarto disso. Então ele coloca essa proposta como sendo uma proposta incrível e irrecusável, porque tem gente se estapeando por aquilo. uhum, E é muito triste, né? Porque, como eu falei lá no começo, o cérebro não tem nacionalidade. Então não é porque eu estou no Brasil, na Indonésia, nas Filipinas ou na África que meu trabalho, a minha entrega vale menos do que se eu tivesse em outro lugar do mundo. Então eu entendo que existe uma demanda de mercado muito grande, existe um volume crescente de vagas, de oportunidades, de clientes querendo projetos. E eu acho que a bola está mais do nosso lado, sabe? Assim, do que do lado do mercado. Está do uhum. nosso lado de subir o nosso nível e de trabalhar esse posicionamento para que a gente jogue o jogo no nível mais alto. Uhum. Legal. Que é natural que um profissional que é mal pago vai entregar um trabalho de baixa qualidade. É o esperado, Hum. né? Se eu escolho pelo preço, eu não posso reclamar. O barato sai caro. O barato sai caro, né? Então, eu acho que falta essa compreensão, esse entendimento do nosso lado de dizer, cara, eu não sou mão de obra barata. Se você quer contratar alguém por $5 a hora, vai lá nas Filipinas, cara. Tem um monte de gente que vai ficar feliz pra caramba com isso. Aqui não, né? Só que eu tenho que. Isso é um processo, né? É um processo de evolução nossa técnica. O nível, como eu falei, eu ainda acho que é muito baixo. Uhum, Né? Eu acredito que esse trabalho nosso ele é muito tentador para ser multitecnologia, multiferramenta, uhum, mas eu entendo que o ideal é que a gente migre de ferramenta, amplie nosso stack de ferramentas depois que eu já tiver um conhecimento sólido naquela anterior, porque senão eu viro um generalista que eu sou ruim em todas, uhum. e aí não tem jeito, eu vou ser mal pago em todas, né? Então, o especialista nunca falta trabalho para o especialista. O especialista nunca vai ficar sem trabalho, nunca vai ficar sem grana, porque são poucos, E acho que né? também isso influencia muito de decisão de carreira e contexto que você vai trabalhar. Se Uhum. você vai realmente pegar um projeto, às vezes porque o que eu tenho visto várias vagas, tá, comentando aí também sobre isso, tenho visto vagas, inclusive específicas, assim, eu quero um Bubble developer. Então, tipo assim, a empresa já tem um nível de consciência que ela quer um desenvolvedor Bubble. Isso é interessante, porque é legal ver essas empresas postando isso. Então, assim, a empresa já tem ali uma solução desenvolvida em Bubble, ela está contratando pessoas para aumentar um time de desenvolvedores Bubble, ela procura um cara especialista nisso. Tem esse Uhum. esse contexto.
Mas eu vejo que também tem o contexto mais de startup, de empreender, de soluções rápidas, que aí o generalista pode ser também interessante. Então, Sim. tudo vai depender, pô, é um hub de inovação, é um lugar que é mais para criar coisas, é rápido e testar soluções e usar múltiplas ferramentas, beleza. Ah, é mais tem o que eu falo também do no code ops, que aí já é uma outra vertente, que é o cara que ele Uhum, vai ficar mais focado em automações, né. Então, assim, tem variações, diversas uhum. e cenários diversos também, então isso é legal também, porque abre um leque maior ainda de possibilidades. É. Eh, ô Desculpa, Pedro, só um parêntese nesse aham, ponto que você falou. aham, Isso vai dentro do processo das etapas de construção da carreira, de escolher o meu nicho, isso, de escolher dentro do meu posicionamento qual é o meu nicho. isso. Eu quero ser, né, quando a gente fala de no code no mercado gringo, o muito antes de se falar de desenvolvimento no code, se falava de no code ops. Uhum, Integrações, automações, de criar ferramentas que conecte outras e automatize processos. Esse é o, vamos dizer assim, é o conceito mais antigo de no code que a gente tem, que eu pelo menos tenho conhecimento, quando a gente olha para fora. uhum, Então isso passa pelo meu trabalho de planejamento, de posicionamento e de escolha de nicho. Não pode ser aleatório. Ah, hoje eu vou ser um dev bubble especialista. Amanhã eu vou ser um cara, um canivete suíço que vai resolver qualquer problema. Depois de uhum. amanhã eu vou ser um cara de integrações. Sim. Depois de amanhã eu vou ser um cara de IA. Cara, aí não dá, né? Então é a escolha de qual é, em que lugar eu vou estar, qual lugar que eu vou ocupar e que eu vou ser o melhor do mundo naquele lugar, né? Então eu acho que passa por aí e aí cada escolha dá um caminho, vai dar uma direção, entendeu? Uhum. E às vezes no momento onde você está tentando até descobrir um pouco mais, faz sentido até fazer um processo de navegar por algumas ferramentas e tal, e ir entendendo, pra que caminho talvez você quer funilar. É aquele o famoso T-shaped, Uhum, professional ali, né, o pessoal que tem a carreira de um T ali, né, e aí, tipo, migra de várias uma vertical ali, né, de várias áreas e aí depois uhum, afunila para uma habilidade específica. Ô sim. Pedro, eu tô vendo que a gente vai ter que marcar mais papos e super convido você pra gente, falar mais vezes sobre assuntos, que eu gostei bastante, você deu praticamente uma aula aqui pra gente. E antes da gente fechar, temos mais alguns minutinhos, eu queria fazer aquela pergunta do começo do vídeo, né, como é que você tá enxergando o futuro aí do mercado no code? Legal. Eu enxergo o seguinte, o no code ele traz com ele o conceito do citizen developer, né, Uhum, do desenvolvedor civil, da pessoa comum que desenvolve coisas, que desenvolve aplicações. Eu entendo que o no code o futuro do no code é ele se tornar uma habilidade comum, uma habilidade que inserida no contexto do mercado como um todo. Que ele deixe de ser uma coisa de poucas pessoas, que ele deixe de ser uma habilidade exclusiva de um grupo e passe a fazer parte do nosso hall de ferramentas, como um Excel da vida, uhum, né? Todo mundo praticamente já teve contato com Excel. Só que assim como o Excel, tem níveis e níveis de pessoas que manipulam a ferramenta, uhum, sim, né? Então, eu entendo que isso é muito positivo para todo mundo, porque para o usuário mais básico e que não quer ser um profissional na área, ele só quer resolver um problema pequeno, ele uhum, vai ter autonomia de resolver, como eu faço no Excel de forma amadora. Mas o profissional de Excel, ele não precisa mais explicar para todo mundo o que é Excel. Todo mundo já sabe o que é Excel. Então, o atrito dele de go to market, né, de ir para o mercado, de vender o serviço dele, não existe, porque ele não tem que explicar o conceito do que é o Excel. E eu enxergo que o no-code ele tem essa tendência, que as pessoas cada vez mais tenham acesso às ferramentas no-code
e desenvolvam habilidades básicas de no-code para resolver problemas pequenos que não justificam eu contratar alguém para Uhum. fazer, mas que isso vai ser, na verdade, um potencializador dos profissionais da área, dos especialistas da área, porque ele vai entrar já num nível de consciência de mercado muito mais alto. Então isso é bom para todo mundo, né? Isso ajuda todo mundo. Então esse é o futuro do mercado no code que eu enxergo, pelo menos, Uhum. né? Legal. Vamos Isso ver se vai acontecer isso, né. Tomara, isso é e, e bem até, legal. e até para contextualizar isso rapidinho, Uhum. eu tive na sexta-feira passada conversando com uma pessoa de uma universidade portuguesa que toca um núcleo de aceleração de projetos Que nessa legal. incubadora. Inclusive, ele me deu um dado muito interessante. Hum, Portugal, cada município tem uma aceleradora. interessante, Então, são 122 aceleradoras em Portugal de startups, de projetos de inovação. A gente não faz ideia, né? né. E eu conversando com ele que eu acredito que deveria ser a disciplina um de qualquer programa de aceleração de startups e de ideias de inovação, no code. Faz sentido. Porque você precisa dar ferramenta para essas pessoas executarem rápido, validarem rápido, pivotarem rápido, né? Testar mercado rápido, emitir a primeira nota fiscal rápido. Depois escala, não sei o que, é outro problema, é outra Uhum. fase, Isso. né? Mas nessa fase de incubação, de ideação, de validação, eu acredito que devia ser disciplina zero. E não é. Então, Uhum. assim, só para a gente ter uma noção do espaço que existe, do buraco que existe no mercado de no-code ainda, né. Então, dentro dessa visão que eu acredito que o futuro do no-code é esse, é se tornar um recurso do dia a dia de todo mundo praticamente. Legal, muito massa. Gostei dessa visão aí também, concordo em vários pontos, em vários sentidos. Cara, gostei muito do papo que a gente teve aqui. Como eu falei, vamos marcar mais aí se tiver afim. E super agradeço, então, o seu tempo, sua participação. Espero que quem está assistindo aí do outro lado tenha gostado também. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e também mandar o seu comentário aqui, se você quiser comentar sobre alguma coisa que o Pedro falou, sobre o que eu falei, participar aqui junto com a gente. Pedro, quer deixar aí suas redes sociais, contato? Vou deixar o link aqui do seu site, das suas redes sociais também aqui embaixo na descrição para quem quiser te conhecer mais, mas faz o convite aí para o pessoal acompanhar também o Maravilha, seu trabalho. boa. Meu Instagram é Pedro C. Duarte, até pouco tempo atrás era um Instagram pessoal 100%, mas já há um tempo eu comecei a compartilhar mais sobre meu trabalho no nosso mercado. Tem o meu site, befree.academy, onde eu, enfim, ajudo a materializar tudo isso que a gente conversou aqui e contribuo nesse processo. E um último recado aí que eu acho que é importante de deixar, até nas outras oportunidades que eu tive de conversar com o Renato, com o Léo Andrade, com outras pessoas do mercado, eu sempre gosto de agradecer publicamente o trabalho que você faz, que você vem fazendo há tanto tempo, né? Obrigado. Os seus vídeos, o seu conteúdo, seu foco que você sempre deu no seu material, a, a atenção às interfaces, à qualidade visual, a- ao cuidado que a gente tem que ter na hora de construir nossos projetos com no-code, isso foi muito relevante, reverberou muito no meu processo de aprendizado, eu trago isso até hoje. E é aquela coisa, né, que às vezes a gente faz, produz conteúdo, faz algumas ações sem noção do efeito borboleta daquilo, né? E certamente, se você e essa turma que eu citei não tivesse falando disso há tanto tempo, a gente não estaria aqui agora, né? Eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho, com a vida que eu tenho, com a rotina que eu tenho, e podendo também contribuir com outras pessoas nesse processo. Então, assim, obrigado, né? Obrigado de verdade. Sou muito grato a todo esse trabalho, todo esse esforço. Hoje eu sei o quão trabalhoso é, né? Quão trabalhoso é planejar aula, gravar aula, editar aula, pensar conteúdo.
Cara, é um trabalho que a gente não faz ideia, a gente subestima muito quando a gente está de fora, né, a gente acha que tudo é espontâneo e não é. Então, assim, obrigado, né, espero poder de verdade contribuir para que mais pessoas tenham esse resultado, né, por efeito dessa nossa conversa, né, que desperte interesse em saber mais, em pelo menos plantar aquela formiguinha da curiosidade ali. Se a gente tiver conseguido fazer isso, eu já estou muito feliz e é uma forma de retribuir minimamente todo esse apoio e todo esse incentivo que você deu ao longo desse tempo. Legal, que massa. Muito obrigado, Pedro. Fico bem feliz, né, de saber um pouco de como que é para quem está do outro lado também, o impacto que a gente tem, né, na vida das outras pessoas, de como que a gente consegue ajudar. A gente às vezes não tem noção disso, então super agradeço aí pelo feedback e agradeço pela participação. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está assistindo aí e aguardo você nos próximos vídeos, próximos bate-papos. E fica o convite também, se você que está aí do outro lado quiser participar comigo aqui de um bate-papo, é só acessar o link que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente vê como fazer isso acontecer, marca, agenda e quem sabe você vem aqui participar também de um vídeo comigo. Valeu, muito obrigado pela sua audiência, obrigado novamente, Pedro, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.